Nas aulas anteriores, nós vimos como funciona a memória do computador quando nós programamos na linguagem C. De fato, todos os programas que executam, que nós rodamos no computador, existe uma região da memória que é alocada para que esse programa possa executar. Essa região da memória é chamada de memória de pilha ou memória stack. E nessa região da memória existe uma alocação que é feita de maneira automática de todo o conteúdo que eu necessito. Então, toda vez, por exemplo, na linguagem C, quando eu estou programando, que eu crio uma variável dentro de uma função, dentro do meu programa, essa variável ela é alocada automaticamente e essa alocação, então, é feita na memória stack. Nós vamos ver isso hoje em contraste com a memória heap, que é uma memória, ao contrário da stack, que é uma memória de pilha organizada. A memória heap é uma memória desorganizada, né? Ou seja, ela vai ser ali uma série de blocos de memória separados. E para que ela serve, né? Por que ela é útil? Para realizar a alocação dinâmica de memória. Então hoje nós vamos contrastar justamente isso, a alocação automática, que é feita na memória stack, que a gente viu até agora, e a alocação dinâmica de memória, que é feita nessa nova região de memória chamada de memória heap. Bom, então, nós já vimos anteriormente, aqui recapitulando, nós podemos ter dentro da memória stack uma série de espaços para armazenamento de informação. Aqui eu coloquei os endereços em hexadecimal para exemplificar. E geralmente, como é uma memória de pilha, ela cresce num sentido, né? Então ela está crescendo aqui no sentido do endereço A0010 para frente, né? Então estou sempre aumentando aqui os valores. Então isso significa que cada variável que eu crio, ou cada região da memória que eu ocupo na nossa pilha, ela é alocada de maneira sequencial, de maneira uma em sequência da outra, e também, quando necessário, ela é desalocada na direção inversa. Então ela vai sendo desempilhada. Nós temos um exemplo aqui com duas variáveis que foram construídas, imaginando aqui que a gente tem um programa na linguagem C. A primeira é a variável A, que é do tipo caractere, e a segunda é uma variável endC, que é do tipo char asterisco. Vamos começar com a char A. Essa variável, então, quando eu crio ela, né, quando essa linha aqui executa, o que acontece? Primeiramente, eu resolvo essa parte. Então, vai criar uma variável cujo símbolo é A, cujo o identificador é A. E ela, então, vai ter um tipo char. O tipo char ocupa 1 byte na memória. Então, essa região aqui é a região que a variável A vai ocupar. E dentro dela eu armazeno aqui o caractere X. Então, basicamente, essa é a sequência aqui que acontece, né? Então, o que acontece, né? Quando eu tenho, toda vez que eu faço menção ao identificador A, essa variável é do tipo caractere, então ela vai retornar um valor que é do tipo char. Nesse caso, eu sei que eu tenho o valor x, então eu tenho esse x aqui, que é um x entre aspas simples, representando um único caractere. Se eu utilizo o operador e-comercial, ele extrai para mim o endereço dessa variável. Então, esse operador aqui, e-comercial A, vai extrair o endereço, que nesse caso é A0010. Então, A0010. Aqui está em hexadecimal, por isso o X, tá? Então, conta mesmo aqui o A0010. Então, esse é o endereço dessa variável A. Muito bem. Então, só para a gente relembrar aqui desses operadores, né, e etc. A gente não vai precisar aqui dessa parte. Vamos para a nova variável que é criada, que é a variável endC. Essa variável endC ela vai ser alocada logo acima aqui na pilha da variável A. Então, nós vamos ter aqui endC. E ela vai ocupar um certo número de bytes. E a gente vai lembrar que cada endereço, numa arquitetura de computador de 64 bits, então o endereço tem 64 bits. Então ele ocupa um número que é alocado, né? Ou seja, que necessita de uma representação de 64 bits. Isso significa que eu preciso de 8 bytes para armazenar, né? Já que dado que cada
8 bits é 1 byte, então 64 eu preciso de 8. Então a gente vai alocar aqui um espaço com 8. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a variável endc vai ocupar todo esse espaço aqui na memória. Ok, então primeiro alocamos ela. E por que isso? Né? Porque ela é do tipo char asterisco. Toda vez que eu coloco um asterisco na frente de um tipo, eu estou indicando que essa variável aqui ela armazena um endereço desse tipo específico. Nesse caso, um endereço de um char. E eu estou armazenando nessa variável já o endereço de A, que nós já vimos aqui, então, que é A0010. Então, lembrando que, na prática, toda essa região aqui vai ser ocupada, né? Todos esses 8 bytes aqui vão ser ocupados. Então, nesse cenário, é como se a gente tivesse a seguinte situação aqui, né? Eu estou ocupando toda essa região, a variável aqui vai ocupar toda essa região. Eu vou usar uma outra cor, para não ficar muito forte aqui, mas basicamente é isso, né? Temos aqui toda a região ocupada por essa variável. Então, quando a gente insere aqui o valor, eu vou ter x, a, vou tirar aqui a 0010. Então ele está usando para ocupar esse lugar. O que é interessante, né? Essa variável, então, eu consigo armazenar um endereço de uma outra variável, um endereço de memória, e isso pode ser útil para a gente para várias aplicações, inclusive para alocação dinâmica de memória, que é o que nós vamos ver hoje aqui nessa aula. Bom, dando sequência, né? Então, aqui eu já tinha colocado para ficar bonitinho, né? Nós temos essa sequência de valores dentro da memória e alocações. Isso tudo está sendo alocado de maneira automática. Isso significa que depois que o programa terminar, automaticamente essa memória de pilha aqui ela é desalocada e aí eu não preciso me preocupar com isso. Essa memória aqui vai ficar livre depois porque a alocação é automática. Agora eu tenho um exemplo em que eu estou alocando um array. Estou fazendo um array de char com 6 posições. Isso nós já vimos aqui em aula anteriormente. E eu estou inicializando ele com 6 caracteres específicos, x, y, z, w, r, s. Então ele vai armazenar aqui nessa posição. Então, a gente viu diversas formas de acessar essas posições e vimos também que a variável arr, essa variável aqui, ela não é um char. Né? Então ela não é do tipo char. O que ela é então? Né? Ela é um arranjo que possui, né, que ocupa um bloco de 6 caracteres, por isso que ela não é um char diretamente. Então, ela vai ser aqui um array de char. Então, ela vai ocupar esse bloco aqui de 6 bytes, um para cada caractere. E aí, quando eu utilizo, diferente aqui da variável A, né, quando eu identifico arr, que é a variável, o que é retornado, pelo fato de que eu não tenho esse tipo aqui não é um tipo simples, né, é um array, ele não retorna o valor, ele retorna o endereço dessa primeira posição aqui, do bloco de bytes, né, da primeira posição. Primeiro byte, que nesse caso seria XA0019. Então é exatamente esse endereço aqui retornado nesse cenário. Então, se a gente pudesse aqui, né, fazer se a gente fosse querer imprimir isso na tela, por exemplo, né, então eu vou querer aqui fazer um printf, por exemplo. Eu vou falar assim, imprime para mim, eu vou deixar em branco aqui o porcentagem, ARR. Então, ARR vai retornar sempre o byte aqui do primeiro endereço que foi alocado para esse array. Como ele é um endereço, a gente utiliza P, que a gente já viu aqui que ele é de ponteiro. Então, ele vai imprimir na tela, basicamente, esse endereço aqui, se a gente colocar desse jeito, tá? 0019. E supondo, claro, que seja esse o endereço. E se eu tentar imprimir e-comercial ARR, o que acontece? Quem lembra aí?
Eu estou, então, pegando o endereço dessa variável ARR. Então, o que é isso? No fundo, também é a mesma coisa. Tá? A gente vai ter aqui o mesmo valor. Nesse caso, é um caso particular em que as duas coisas me dão o mesmo endereço. Tá? Então, XA0019. Por que é um caso particular aqui o array? Porque se eu estivesse fazendo com o endc, então estou fazendo aqui o printf. Desculpa, esqueci do p, né? Porcentagem p e comercial endc. Qual é o endereço da variável endc? Bom, eu pego sempre o primeiro aqui, né? Então vai ser XA0011. Então eu tenho essas diferenças aqui, se é uma variável do tipo array, se é uma variável do tipo endereço. E aí vamos fazer um último aqui para ver que isso é realmente diferente. Então se a gente tiver aqui porcentagem p e eu digitar só endc diretamente, isso é o nome da variável endc, ele vai retornar para mim o que está dentro da variável, né? Não o seu endereço. O que está dentro da variável endc? É o XA0010. Então, essa é a parte que talvez mais confunde, geralmente, quem está aprendendo isso, né? Porque essa variável aqui, char asterisco, ela se comporta de um jeito, e essa aqui se comporta de um outro, porque ela está alocada dessa maneira. Então, quando é um array, tanto faz se eu colocar o próprio nome dele ou e-comercial, ele me retorna o mesmo endereço. E se é uma variável específica de endereço, uma variável asterisco, se eu usar o e-comercial, ela retorna o endereço dela mesma. E se eu não utilizar o e-comercial, ele retorna o que está dentro dela, que é esse endereço aqui. Então, nesse caso aqui e nesse caso aqui. Muito bem, então vamos lá. Então a gente já está nesse entendimento. Fiz aqui já um outro sequência de printfs para a gente ver. Então nós já entendemos que quando eu pego ARR ou e-comercial ARR, eu vou ter aqui o 019. Então, XA0019. XA0019. E quando eu coloco o asterisco na frente, o que esse operador quer dizer? Nós já vimos isso, né? Então, quando nós utilizamos o asterisco em uma variável que tem um endereço, ele acessa esse endereço. Então, eu vou acessar o endereço 0019. Então, eu coloco aqui asterisco ARR. Então, ARR retorna para mim XA0019. Então, nesse momento, esse asterisco aqui acessa esse endereço e retorna para mim o que tem lá dentro. Então, o que significa? Que ele vai aqui, nessa posição, nesse endereço aqui, né? E retorna o conteúdo dele para mim. Ele vai substituir, então, toda essa parte aqui, esse bloco aqui, por X. Esse tipo de operador, né? Então, o operador asterisco, ele permite que eu acesse regiões da memória e retorne o valor que está lá dentro. Então, essa é a ordem aqui das coisas. E o que é interessante disso, né? Se eu posso acessar uma posição, se eu estou trabalhando aqui com os endereços, eu posso acessar qualquer posição deslocando esses endereços. Então, quando eu utilizo ARR mais 1, o que ele vai fazer é pegar a posição X0019, que eu estava, na verdade é A, né? Então, vou usar aqui XA0019, somar 1, então vai dar XA0020 e pegar o que tem lá dentro, que é o asterisco. Então, ele vai retornar o que qual o conteúdo que ele vai retornar aqui? Então, se eu estou indo na posição... Opa, aqui eu errei, né? Ninguém me falou, hein? Olha só. A gente está trabalhando em hexadecimal, né? Então, se é hexadecimal, 19 mais 1 vai ser A001. Qual é o próximo dígito depois do 9 em hexadecimal? A. Agora sim. E aí eu estou pegando, né, aqui, asterisco, esse cara aqui. Então, a posição 1A é essa posição aqui. Qual que é, com o asterisco, eu acesso o valor lá dentro, que é Y.
Então, basicamente, essa é a lógica aqui que a gente está fazendo. O que é legal desse operador mais um é que ele não vai andar um byte, tá? Sempre. Ele vai andar a quantidade de bytes necessárias para o tipo daquele endereço. Então, no caso do char, o char ocupa um byte. Então, ele vai, quando eu somo 1, ele anda 1. Se fosse um inteiro, quando eu somo 1, ele andaria 4, para ir para a próxima posição de um inteiro. Se ele fosse um double, ele andaria 8, para ir para a próxima posição de um double, e assim por diante. Então, nesse caso, ele vai sempre respeitar o tamanho da variável. Isso a gente já viu também, né, anteriormente aqui na disciplina. E outra coisa que é interessante disso é que eu consigo percorrer a memória usando uma variável. Então, eu posso usar a variável i. Eu vou, então, de 0 até menor do que 6. O que está fazendo esse for aqui? Quem sabe me dizer aí? Então, esse for está fazendo de tal forma que os printfs eles vão ser executados e essa região aqui, na primeira vez, vai ser ARR mais 0, asterisco. Na segunda vez, ARR mais 1, asterisco. Na terceira vez, ARR mais 2, asterisco. Então, eu consigo automatizar até, né, ARR mais 5, asterisco. Então, eu consigo automatizar as formas de percorrer a memória pegando valores que estão aqui dentro. Bom, aí você pode me dizer, mas você mostrou já um outro jeito mais fácil de fazer isso. Mostrei. Isso aqui é o que ocorre por detrás do capô, aqui por baixo do capô, quando eu uso a seguinte notação. ARR, colchetes, 0. Poderia então trocar isso por ARR, colchetes i, e aí ele então poderia ir percorrendo dessa forma. Por que eu explico desse jeito aqui que parece até mais difícil? Porque é justamente isso que está acontecendo na memória. Então, na memória, o que eu pego é um endereço, desloco a partir desse endereço e pego o valor lá dentro. O colchetes faz exatamente isso. Pego o endereço, desloco a quantidade que está aqui e retorno o que tem lá dentro. Então, aqui vai ser a mesma coisa até a RR5, que é a última posição. Bom, então, revisamos aqui a questão da memória stack e agora a gente já pode ir para a memória heap, que é uma outra memória, uma outra região de memória. Até coloquei em cores diferentes aqui. Então, enquanto a gente vai ter a stack apenas por uma questão didática, tá, de representação aqui, eu tenho a stack crescendo os endereços na direção aqui de baixo para cima e a heap de cima para baixo. Mas notem que a gente tem bytes aqui também. As diferenças. Bom, na memória stack, a gente vai ter eu vou até apagar essa setinha aqui, porque na memória stack ela vai sempre ser alocada uma em cima da outra de maneira sequencial e ordenada. Na heap, não. Eu posso alocar coisas diferentes, em lugares diferentes, em endereços diferentes. Então, a gente vai ver isso logo a seguir.